Finalmente nós temos a notícia de que o Enem foi adiado, o que é ótimo, porque te dá muito mais tempo para você se preparar. Hoje, no terceiro vídeo da série Inglês para o Enem, eu trouxe uma resolução de uma questão de 2015 que envolve um artigo de jornal. Vai ser nosso primeiro contato com as técnicas de leitura skimming e scanning, também com cognatos e um pouquinho de word formation. Vamos lá? Então hoje eu vou resolver uma questão de 2015 que envolve a capital do país vizinho, Argentina. Primeiro o enunciado. Nesse artigo de jornal, Buenos Aires é apresentada como a capital argentina que... Ou seja, o enunciado já nos diz que o gênero textual da questão é um artigo de jornal. Com isso, você já sabe que tipo de linguagem esperar. Cada gênero textual tem sua própria linguagem. Esse é um artigo de jornal, então você já está, como você já sabe, você já está preparado. Depois de entender o enunciado, você vai fazer uma leitura rápida do texto aplicando o método skimming. O que é o método skimming? O método skimming, a técnica de leitura skimming, é uma técnica em que você lê o texto para obter informação de qual é o assunto, de qual é o tema daquele texto. Para isso, você faz uso dos cognatos verdadeiros. O que são cognatos verdadeiros? São palavras muito parecidas entre o inglês e o português e que têm o mesmo significado. Ou seja, são palavras que são aquilo que elas parecem. Eu vou fazer agora uma leitura bem lenta do texto, identificando esses cognatos. Assim, quando eu terminar, a gente vai ter uma ideia de qual é o tema do texto. 36 Hours in Buenos Aires. Contemporary Argentine history is a roller coaster of financial booms and cracks, set to gripping political soap operas. But through all the highs and lows, one thing has remained constant. Buenos Aires' graceful elegance and cosmopolitan cool. This attractive city continues to draw food lovers, design buffs, and party people with its riots nightlife, fashion-forward styling, and favorable exchange rate. Even with the uncertain economy, the creative energy and enterprising spirit of porteños, as residents are called, prevail. Just look to the growing ranks of art space, boutiques, restaurants, and hotels. Aqui, booms and cracks não são cognatos verdadeiros, mas na minha opinião, o som dessas palavras ajuda a lembrar o que elas significam. Booms and cracks. Booms and cracks, ok? Depois dessa primeira leitura, em que a gente aplicou o método skimming para saber do que se trata o texto, a gente vai passar a analisar as alternativas. Analisando as alternativas, a gente vai aplicar o método scanning para procurar a resposta no texto. O scanning nada mais é do que você procurar determinada informação no texto. Você ir direto, você fazer como um scanner e ir direto para a parte que tem aquela resposta que você precisa. Alternativa A. Foi objeto de novelas televisivas baseadas em sua vida noturna e artística. O texto realmente fala de novela, soap opera, e da vida noturna e artística de Buenos Aires. Mas ele fala isso em partes separadas do texto. Ele não fala que foram feitas novelas com esse tema. Ele usa as novelas como uma metáfora para a situação, para a história política da Argentina, political soap operas. Então, a alternativa está errada. Alternativa B. Manteve sua elegância e espírito cosmopolita apesar das crises econômicas. E é exatamente isso que diz o texto. But through all the highs and lows. Mas, mesmo apesar de todos os altos e baixos. One thing has remained constant. Ou seja, uma coisa tem se mantido constante. Buenos Aires, graceful elegance and cosmopolitan cool. Então, isso se manteve constante. A graciosa elegância e o ar cosmopolita de Buenos Aires. Então, B é a alternativa correta. Agora é o momento que você iria parar e iria resolver outra questão.
Nós aqui vamos continuar por motivos didáticos, mas você já estaria resolvendo outra questão, não ia perder tempo analisando as outras alternativas. Alternativa C. Teve sua energia e aspecto empreendedor ofuscados pela incerteza da economia. Essa alternativa fala o contrário do que falava a alternativa B, então a gente, como já analisamos a B, nós sabemos que a C está errada. E outra coisa que reforça o fato da alternativa C estar errada é o parágrafo que diz: Even with the uncertain economy, the creative energy and enterprising spirit of Porteños prevail. Aqui o conhecimento de vocabulário ajuda para você saber que prevail, prevalece. Ou seja, mesmo com a economia incerta, a energia criativa e o espírito empreendedor dos portenhos prevalece. Ok? Então a alternativa está errada. Alternativa D. Foi marcada historicamente por uma vida financeira estável com repercussão na arte. Um pouquinho de conhecimento geral ajuda você a eliminar a alternativa D, porque nós sabemos, nós conhecemos a história da Argentina e sabemos que ela não tem uma economia estável, então a alternativa está errada. Mas vamos supor que o texto falasse de um pequeno país do leste europeu que a gente nem consegue pronunciar o nome e que a gente não conhece a história. Nós teríamos que ser capazes de obter essa informação do texto. E no texto há diversas partes que confirmam que não há uma história de economia estável. Por exemplo, roller coaster of financial booms and cracks. Montanha russa de estouros e quebras financeiras, booms and cracks. Political soap operas, novelas, dramas políticos. Through all the highs and lows. Através de todos os altos e baixos. The uncertain economy, a economia incerta. E aqui a gente vê o uncertain, nosso primeiro contato nessa série de vídeos com o word formation. Certain é um adjetivo, significa certo. Se você colocar o prefixo un na frente, o prefixo un, ele nega a palavra. Então, certain, certo, vira uncertain, incerto. E a alternativa D está errada. Última alternativa, alternativa E. Parou de atrair apreciadores da gastronomia devido ao alto valor da sua moeda. Novamente, um pouquinho de conhecimento geral vai te ajudar a eliminar a alternativa E. Nós sabemos que o peso vale muito pouco com relação ao real. Então imagina com relação ao dólar. Ou seja, a moeda da Argentina não tem um valor alto. Mas novamente, vamos supor que nós não sabemos desse fato e vamos nos ater ao texto. A parte que diz lá, This attractive city continues to draw food lovers, design buffs and party people. Então essa cidade atrativa continua a atrair, continues to draw, amantes de comida, entusiastas do design e pessoas festeiras. With its riots nightlife, fashion-forward styling and a favorable exchange rate. E uma taxa de câmbio favorável. Então a alternativa está errada. Favorable exchange rate. Aqui novamente um pouquinho de word formation. Favorable. Favor é um substantivo. E se você colocar o sufixo able, você transforma esse substantivo num adjetivo. Favorable, favorable, favorável, ok? As técnicas de leitura que a gente usou hoje, skimming e scanning, elas ainda vão ser vistas no decorrer dessas séries de vídeos, assim como cognatos. O próximo vídeo, vídeo número 4, é sobre cognatos verdadeiros e também sobre cognatos falsos, aqueles que podem te enganar e fazer errar uma questão. Também vamos ter um vídeo especial sobre o word formation, porque o word formation pode te ajudar muito com o seu vocabulário. Se você souber uma palavra,
e souber os significados dos sufixos e prefixos que você pode usar, você consegue saber muito mais palavras através de uma palavra. Então não perca. Próximo vídeo, cognatos. Até lá!